Olá, eu sou a Valéria Borges e eu falo sobre dependência emocional. O outro fala uma coisa, eu entendo de forma totalmente errada. O outro tenta se explicar, eu me afasto. O outro não entende o motivo do meu afastamento, mas a palavra, o fato já aconteceu. Eu não sigo em frente. Por quê? Porque eu paro na mágoa. Mas uma vez o outro tenta explicar e dizer o que está acontecendo. Só que eu quero ouvir aquilo que é conveniente para mim. Esse é o retrato de ruídos emocionais. Afinal, o que é um ruído emocional? É uma distorção que a gente cria a respeito de pessoas, de situações, de ambientes que foge da realidade dos fatos, demonstrando como está a minha emoção, o meu sentimento e a qualidade dos meus pensamentos. Condenação, julgamento, instabilidade emocional são formas de desenvolver ruídos emocionais. Um dos fatores críticos desses ruídos emocionais é a manipulação emocional. E essa manipulação, ela pode acontecer de várias maneiras, por meio de palavras, para esconder as reais intenções que estão aqui dentro, mas eu não sei lidar com os meus sentimentos e com as minhas emoções. Então é muito mais fácil eu manipular como mecanismo de defesa para eu me proteger do meu mundo interior. É muito comum a gente utilizar as seguintes palavras para o outro se sentir culpado. Deixa pra lá, me viro sozinha. Uma outra forma que a gente faz também com os ruídos emocionais, através da manipulação emocional, é a gente distorce os fatos. A gente usa frases que às vezes estão fora do contexto, recontando um fato com uma visão dramática, vitimista, para ter um ganho com aquilo. É até uma forma apelativa de viver. É a famosa chantagem emocional, o drama, o vitimismo. Por quê? A gente quer que o outro se culpe, se pune de um comportamento que ele não tem nada a ver, de um comportamento distorcido nosso. Então, se eu não tenho facilidade, se eu não tenho flexibilidade de entender o que as pessoas estão me dizendo, do que as pessoas estão falando, se eu tenho dificuldades em aceitar regras, se as coisas não ficam claras para mim, se eu crio esses ruídos emocionais, eu não contente com isso, eu desenvolvo a manipulação para que eu não seja afetado por aquela situação que eu não gostei porque eu entendi do meu jeito. Então eu prefiro manipular emocionalmente. Eu também tenho uma atitude passiva, agressiva. A gente costuma dizer coisas superficiais. Em seguida a gente deprecia, trazendo o problema à tona, bagunçando toda a nossa saúde emocional. Se você se reconheceu em algumas dessas características, saiba que é possível superar esses ruídos emocionais e começar a minimizar esse comportamento manipulador que a gente faz. Só que dá trabalho. Se conhecer dói e a gente precisa admitir que tem muita coisa que está aqui dentro que precisa ser melhorada. A gente precisa colocar todo esse material, todos esses ruídos emocionais que a gente acostumou a desenvolver por meio dessa atitude manipuladora. Assim a gente começa a crescer. E se você quiser se conhecer, se você quiser crescer, preste atenção nos seus pensamentos. Preste bastante atenção o que você fala, como você fala, no seu jeito de lidar com as pessoas. É um jeito manipulador, passivo ou é um jeito agressivo? As tuas frases, elas são objetivas? Tudo isso revela a quantidade de ruídos emocionais que tem aí dentro. Esses ruídos emocionais, eles também são decorrentes de uma mente inquieta, com muitas emoções confusas, porque a gente usa esses ruídos emocionais através de uma atitude manipuladora
para não mostrar os nossos verdadeiros sentimentos. Às vezes eu estou escondendo um complexo de inferioridade. A gente quer acionar a nossa defesa para que o outro pense que a gente foi magoado, que a gente foi maltratado. É uma forma de viver dentro de um padrão de rigidez. Crises de humor, quando as pessoas não fazem aquilo que a gente quer. Olha a manipulação. Estratégia de evitação, quando o outro fala o que eu não quero ouvir. Eu não quero mais falar com você e não quero mais falar a respeito. Encerra-se o assunto. Quando passa o calor da minha emoção, eu começo a prestar atenção nas coisas que eu perco. Com esses ruídos emocionais que eu desenvolvo, com essa forma equivocada que eu tenho de viver, eu perco oportunidade de realização, oportunidade de conquistas. Eu perco a oportunidade de agregar valor à vida das pessoas. Eu perco oportunidade de crescer emocionalmente. Eu perco a oportunidade de recomeçar em um ponto que eu tinha parado, em perceber o meu comportamento infantil, em parar com essa atitude manipuladora e seguir em frente com mais maturidade emocional. Se a minha atitude é manipuladora, se eu tenho muitos ruídos emocionais, eu preciso trabalhar com as minhas crenças. Quando a gente tem muitas crenças limitantes, nós temos uma tendência de supervalorizar os nossos ruídos emocionais. E entender que toda a situação da vida é uma adversidade. Porque eu preciso me defender o tempo todo. E quando eu não me conheço, eu preciso manipular o outro para que eu possa fazer aquela situação a meu favor. São 3 elementos: crença, o que você pensa; consequência, sentimento, emoção e comportamento dessa crença; e adversidade, a situação. São 3 colunas. Primeira, você põe a adversidade / oportunidade. Segunda, crença. Terceira, consequência. Então, vamos trazer um fato. Você quis mostrar a sua opinião acerca de um assunto. Grande parte das pessoas não concordaram, algumas questionaram, e você entendeu isso como uma adversidade. Na crença, o que a gente vai pensar? Não gostam de mim, não valorizam as minhas ideias, são pessoas que só pensam nas ideias delas. Tudo isso são crenças, tudo isso são ruídos emocionais. E qual é a consequência emocional disso? Depois que passar a situação, eu vou ficar ali remoendo, eu vou procurar culpados, eu vou dizer que eu não sou compreendida, eu vou me afastar daquelas pessoas. Veja, a construção dos nossos ruídos emocionais, elas estão nas nossas crenças. E agora você vai perceber o seguinte: todos os fatos que acontecer na sua vida a partir de hoje, todas as situações, tudo que as pessoas falarem, você vai prestar mais atenção, se esforçar para diminuir o nível de impulsividade, se aquilo foi uma adversidade ou se aquilo foi uma oportunidade. Se você achar que foi uma adversidade, você tem uma tendência em achar que o mundo, as pessoas estão contra você. E você sempre vai cultivar mais do mesmo, essas mesmas emoções. Se você entender como uma oportunidade, você pode aprender a ouvir as pessoas, prestar atenção ao que elas estão dizendo, ao que elas têm a oferecer a você. Quando eu encaro as situações da vida como oportunidade, é um outro momento. Eu começo a diminuir esses ruídos emocionais, porque eu estou dando para mim a possibilidade de pensar diferente, de agir diferente, de sentir de forma diferente e de entender que o diferente o diferente também tem a me ensinar. E que a vida não é a diversidade. Meu Deus, sai daqui!
Oh, cachorro chato, meu Deus. Ai. Ave Maria, ficou torto. Ai, Senhor. Sai, 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 sai. Sai. Entender. Ai. Entender que a vida não é adversidade. A vida é oportunidade. E quando nós estamos dispostos a aprender, nós estamos mostrando a nós mesmos que nós queremos crescer emocionalmente. Deu para entender que não vale a pena ficar com ruídos emocionais, não vale a pena terceirizar as nossas atitudes, terceirizar o que nós estamos pensando, distorcer os fatos, distorcer os fatos, as situações, para que as pessoas aceitem aquilo que a gente quer realizar. É complicado, não é? Então você tem na sua mão uma ferramenta, uma trilha transformadora que te dá essa oportunidade em você superar a dependência emocional.